Olá, tudo bem? A Copa do Mundo chega ao fim hoje. A seleção brasileira já se despediu antes. Mas a conversa entre Brasil e Rússia continua no que diz respeito às relações comerciais. A Rússia era o maior comprador de carne suína brasileira, com cerca de 40% das nossas remessas ao exterior. Mas desde dezembro de 2017, as exportações foram suspensas. Existia a expectativa de retomar esse comércio com o início do verão por lá e até vender mais carne com o Mundial de Futebol. Só que até agora, nenhum sinal que esse comércio seja restabelecido. E isso impactou no faturamento das exportações do primeiro semestre desse ano. O volume de carne suína exportada nos primeiros 6 meses de 2018 foi 20% menor. Queda também na receita acumulada, 32% a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas externas de carne de frango também sofreram retração. O volume exportado no primeiro semestre foi 13,5% menor. E mesmo com a alta do dólar, a receita, o faturamento, caiu 17,4%. Essa redução na exportação de carne de frango é um reflexo dos embargos comerciais impostos pela União Europeia. O Brasil não é mais o maior exportador de carne de frango para a Europa. Esse posto foi assumido pela Tailândia. É que desde abril, 20 plantas foram proibidas de exportar para lá. 12 unidades são da BRF, a Brasil Foods. A indústria maior do setor no mundo anunciou férias coletivas nas unidades de Santa Catarina para ajustar as escalas de produção. A próxima unidade a parar as atividades será a de Chapecó, onde são abatidos 220 mil frangos por dia. 350 funcionários foram demitidos e, a partir de 30 de julho, 1.400 empregados da planta vão tirar férias coletivas por 30 dias. O presidente do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves de Santa Catarina diz que foi feito um acordo com os quase 1.000 avicultores integrados para esses dias em que as granjas ficarão paradas. Anunciando um valor de R$ 88,00 por dia do aviário ocioso. Essa ociosidade seria paga a partir do vazio sanitário previsto contratualmente. A partir daí o avicultor recebe esse valor. Então nós temos aí já um aviso de que por 5 meses após as férias coletivas não haverá alojamento de frango. Na produção de perus, apenas um remanejamento de um setor para outro, mudando um turno de uma atividade para outra, sem que haja alterações na produção do campo. O que não significa segurança ou tranquilidade para os avicultores. E nós, dos sindicatos, pela segurança que nós temos da porteira para dentro, temos colocado que o produto que vai vir no pós essa paralisação vai vir com um selo de garantia muito mais forte do que o selo de garantia que nós já tínhamos. Mas que todos os fatos que aconteceram no Brasil, a suspensão da União Europeia, esse bloqueio da União Europeia, que para nós está sendo muito injusto, porque se nós concordássemos, o mercado brasileiro concordasse em pagar uma sobretaxa, o produto poderia entrar na União Europeia sem dificuldade nenhuma, mas sem a sobretaxa ele não entra por questões sanitárias. Onde é que está a questão sanitária? Nós no campo temos muita dúvida, porque nenhum produtor experimenta qualquer fato de falta de sanidade no campo. 1.700 empregados devem voltar ao trabalho essa semana na unidade da BRF de Concórdia, também em Santa Catarina, depois de 12 dias de férias. A União Europeia suspendeu as compras porque encontrou salmonela em alguns lotes de carne de frango. Na Rússia, a presença de uma substância que acelera o crescimento teria sido motivo para suspender as compras de carne suína. Mas será que esses problemas já poderiam ter sido corrigidos e os contratos retomados? Até que ponto esses embargos são apenas sanitários? É essa pergunta que eu faço para o nosso economista especializado em agro, Eduardo Dyer. Oi, Ju. Oi, pessoal. Realmente é um problema de base sanitária, mas ele não vem isolado. Ele vem com outros problemas alinhados a ele. O primeiro, vocês vão se recordar, é um problema de imagem. O Brasil e o mundo inteiro soube da Operação Carne Fraca, que teve até a participação da Polícia Federal. Fez com que as carnes brasileiras perdessem mercado e, naturalmente, os concorrentes querem ocupar esse mercado. O segundo detalhe é um detalhe mais amplo, é uma questão de política de agronegócio, uma política até de governo, onde o Brasil quer ser exportador e não quer ser importador. O mercado
internacional é uma via de mão dupla. Nós temos que também comprar dos outros. Nós somos muito fechados nesse sentido. O Brasil já evoluiu colocando alguns adidos agrícolas nas principais embaixadas do Brasil no exterior, mas ainda falta muito mais trabalho de marketing consistente para o agro não viver esse tipo de embargo que nós temos dúvida de que seja muito bem fundamentado. Diante desse cenário, um respiro, uma boa notícia, que o Brasil enviou para a Coreia do Sul o primeiro lote de carne suína depois de uma negociação que durou mais de 10 anos. Foram embarcadas 25 mil toneladas de uma unidade frigorífica da BRF, que fica em Campos Novos, Santa Catarina. O estado é o único autorizado a exportar para a Coreia do Sul por causa do status livre de aftosa sem vacinação. O volume é pequeno, mas é o primeiro e é isso que importa, né? Os sul-coreanos consomem, em média, 40 quilos de carne suína por ano, por pessoa. E com uma população de 52 milhões de habitantes, eles estão entre os maiores importadores mundiais. Vamos mudar de assunto. Ela nasceu numa família de produtores, é a terceira geração. Mas precisou se impor para conquistar o espaço e até o respeito, viu, dos clientes mais antigos da empresa agropecuária. É a história que a gente confere agora no Agro por Elas. Meu nome é Fernanda Falcão, eu tenho 36 anos, sou engenheira agrônoma, me formei em 2006 pela Universidade de Passo Fundo e a nossa empresa está na terceira geração. Na realidade, como a minha mãe trabalhava, ela era na época professora, o meu pai acabava tendo que me levar para a fazenda junto com ele. Então, indiretamente, houve um incentivo, sem nunca ter pressão para continuar os negócios, mas eu acabei me envolvendo e nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida que não fosse agronomia. Quando eu comecei, eu lembro, meu pai às vezes tinha dias que ele disse, não, tu vai atrás da plantadeira lá e vai contar se está caindo a quantidade certa de semente. Então eu levei um bom tempo também para conquistar o meu espaço. Eu tive essa oportunidade de meu pai ter dado esse incentivo no sentido de vai lá, faz, nunca a resposta veio pronta ou nunca aquilo que você queria veio entregue de mãos beijadas. Eu sempre tive que conquistar e buscar pelo meu conhecimento. A gente tem um projeto de conservação de solos na fazenda que iniciou com o meu pai. De certa forma não deixa de ser um projeto social porque a gente recebe muitos alunos, muitos produtores, técnicos, agrônomos na fazenda para conhecer todo esse trabalho e desde que eu me formei eu acabei assumindo essa parte de fazer as palestras e passar esse conhecimento também. Num primeiro momento que as pessoas te olham assim, né, elas ficam um pouco, mas será que essa menina vai falar alguma coisa de fundamento, sabe, alguma coisa? Então, no início é um pouco mais complicado, né? E depois você vai ganhando confiança em você mesma, né? Você acaba tendo essa segurança para falar, a segurança de que você estudou, então isso acaba ganhando credibilidade, né? Mas eu diria que leva um bom tempo até você conquistar esse espaço. A mulher está muito atuante, eu acho que ela veio para somar, ela veio para contribuir principalmente nessa parte, eu acho que de gestão, de lidar com pessoas, porque a gente tem uma sensibilidade, acaba tendo muito melhor, digamos assim, né? O que você precisa é ter muito profissionalismo, porque ainda existe esse preconceito num primeiro momento, até que você prove o contrário. E aí depois disso é dedicação, é foco, é saber aonde você quer chegar, é saber o lugar quando você pode falar e quando você tem que escutar. E com isso não tenho dúvida nenhuma que a mulher tem sucesso e vai ter cada vez mais no agronegócio. E antes de encerrar o AgroJornal, vamos ver aí alguns preços de hortifrutis na última semana dentro da maior central do Brasil, a CEAGESP em São Paulo. Essa semana, os produtos que apresentaram redução nos preços foram morango, que está em plena safra, limão Tahiti, laranja pera e laranja lima, tangerina cravo, tomate Carmen, tomate italiano, abóbora paulista e abóbora moranga, abobrinha italiana, batata lavada e batata escovada, milho verde e também canjica. A lista de produtos com preço em baixa continua, porque as hortaliças estão com boa qualidade, demanda reduzida e, com isso, preços mais em conta. A lista começa com agrião, espinafre, couve-manteiga, repolho verde e repolho roxo, acelga,
rúcula, alfaces em geral, brócolis ninja, couve-flor e também o nabo. Por outro lado, apresentaram alta no preço o abacate do tipo avocado e também o abacate fortuna, figo roxo, maçã Fuji e maçã importada, uva rosada, coco seco, chuchu, vagem macarrão, quiabo, ervilha torta e alho nacional estão mais caros. Então, Riquete, por hoje é só. O AgroJornal fica por aqui. E antes de encerrar, quero convidar você e também os amigos do Brasil Caminhoneiro a conhecer o canal do AgroJornal no YouTube. Basta seguir a gente nesse endereço para rever entrevistas e também reportagens. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem. Tchau!